Oi, turma, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que esteja tudo ótimo com vocês. E hoje vamos ter uma daquelas conversinhas de 10 minutos sobre um assunto específico. E eu queria falar sobre projeto básico, né, no convênio administrativo. Veja, né, que no convênio, para planejar esse convênio, para trazer tudo, as diretrizes do que nós vamos fazer, nós vamos utilizar o plano de trabalho, né? Esse que é o documento do planejamento do convênio administrativo, o plano de trabalho. Contudo, fazendo parte integrante desse plano de trabalho, muitas vezes nós temos que descrever um objeto que muitas vezes vai ter que ser contratado no âmbito desse convênio, né? No âmbito desse plano de negócio, desse plano de trabalho. Então, é natural a gente se socorrer aos elementos técnicos descritivos que a Lei Geral de Licitações já usa para descrever os seus objetos. Termos de referência para quando os meus bens são serviços não de engenharia, serviços comuns de engenharia e aquisições de bens, e o projeto básico, quando se trata de obras. E o projeto básico, quando se trata de obras. E lembrando, gente, que o conceito de projeto básico, ele, apesar do nome dele ser básico, não quer dizer que ele é simplificado. Pelo conceito que a lei traz dele, o projeto básico tem que ter tudo que eu necessito para descrever o meu objeto. E, inclusive, chegar em um orçamento por unidades. O que é um orçamento por unidades? É que diz tintim por tintim, insumo, serviço, tudo que vai vir nesse empreendimento. Então, a palavra básico, ela está querendo dizer de fundação, de que ele vai ser o alicerce de tudo, que aquele projeto vai ser o alicerce de tudo. E não que ele é simplificado. Esse projeto básico, ele é completo. Até porque, se ele não fosse completo, ele não seria possível chegar em um orçamento por unidades. E a lei é clara de que esse orçamento, além de descrever tudo com detalhamento, de que todos possam entender exatamente o que está sendo se proposto, é necessário a administração fazer esse orçamento por unidades. O que quer dizer? Que ela vai ter que contabilizar todo o serviço e todo o insumo que vai naquele empreendimento, o que só é possível a partir de um projeto completo. E o ponto que eu quero discutir aqui é o seguinte: é um possolhamento consolidado do Tribunal de Contas da União da exigência de um projeto básico como parte integrante do plano de trabalho para que se possa firmar convênios que tenham como uma das metas a execução de obras ou serviços de engenharia. Ou seja, já se considerou muitas vezes irregular se firmar convênio sem que esse projeto básico esteja completo, sem que esse projeto básico esteja terminado, sem que esse projeto básico esteja pronto. Então, gente, a regra geral é que eu não posso firmar convênio sem projeto básico, podendo se firmar convênio com o projeto básico, mas que esse projeto executivo possa ser detalhado no âmbito do convênio. Até porque a Lei 14.133 permite nas licitações que se seja licitado apenas com projeto básico. E o projeto executivo possa ser feito pelo contratado. Então, exatamente por uma questão de razoabilidade,
é possível também se firmar esse convênio sem o detalhamento de projeto executivo, até porque nem contratado ainda teremos, né, para que esse projeto executivo seja detalhado. Mas o ponto fulcral aqui é que eu sempre achei interessante esse posicionamento do TCU, o seguinte: eu não poderia firmar um convênio que uma das metas desse convênio seja a elaboração do próprio projeto básico? Me parece que o Tribunal de Contas entendia que não. E isso vinha muito de uma leitura da Lei 8666, de que não é possível se licitar sem projeto básico completo em nenhuma hipótese. E trazia isso para o convênio. Contudo, há tempos, temos regimes de empreitada, que vamos estudar melhor outra aula, mas que se permite você licitar sem projeto básico. Regimes esses que vieram na lei do RDC, na lei das estatais e agora consolidado na nova lei de licitação. Esses regimes de empreitadas não tradicionais, eles permitem que você se licite não com um projeto básico diz tintim por tintim que você pretende fazer, mas com um anteprojeto de engenharia, que diz as diretrizes de onde você quer chegar. E apenas depois da licitação, de escolher aquele que vai prestar o serviço para a administração, ele vai fazer o projeto básico conforme as diretrizes estabelecidas pela administração em anteprojeto de engenharia. Estou falando do regime de empreitada de contratação integrada. Então, com o avanço da lei do RDC, me parecia um pouco incongruente você continuar proibindo, com o dogma, não se firmar convênio sempre sem ter um projeto básico completo. Veja a licitação que eu estou escolhendo, que é um objeto contraprestacional, eu já estaria admitindo algumas hipóteses que eu poderia. E não só isso. No âmbito, né, no âmbito de uma contratação integrada, eu nunca poderia fazer por convênio? Se eu não posso assinar um convênio sem ter um projeto básico completo, como que eu poderia contratar num bojo do convênio, do convênio com um regime de contratação integrada em que a própria licitação não se utiliza o projeto básico, mas apenas o anteprojeto de engenharia. Foi pensando nisso tudo que acredito que tivemos um certo pioneirismo nisso, que mesmo antes na Lei 8666, eu entendia, defendo isso no meu livro, que você pode se firmar convênios sem o projeto básico se uma das metas desse convênio for a elaboração do próprio projeto básico. Mas, lógico, que você vai ter que analisar, você vai ter que ter um mínimo de descrição, muitas vezes em um anteprojeto de engenharia, e você vai ter que ter orçamentos, né, paramétricos, sintéticos, vamos falar melhor sobre isso no curso, ou expeditas, em que você tenha um levantamento de custos adequado para isso, para que você possa fazer. E foi essa proposta, né, já utilizava isso no âmbito da Lei 8666 e trouxemos isso no regulamento do Estado do Paraná. E de forma muito feliz é que se percebe que um regulamento parecido trouxe supervenientemente no decreto federal, o qual permite que os documentos de projeto básico poderão ser apresentados após a celebração do convênio, desde que sejam submetidos previamente à liberação da parcela de recursos. Mas também traz outras hipóteses que permitem, inclusive, a liberação de recursos
quando o projeto básico passa a ser a meta do próprio convênio, como exatamente já vinha propondo na Lei 866, propus no meu livro, propus essa redação no decreto regulamentar do Estado do Paraná e fico muito feliz de ter sido adotado no regulamento federal.